E aí pessoal, tudo bem? Bom, iremos aprender aqui hoje movimento circular uniforme. Bom, como o próprio nome diz, né, é o movimento circular onde a velocidade é constante. Tá ok? Então eu tenho aqui representado aqui para vocês aqui na figura aqui, né, nessa figura assim aqui, o movimento circular no sentido anti-horário, né? E esses vetores aqui representam a velocidade desse corpo em vermelho aí. Tudo bem? Então ele está num movimento, olha, no sentido anti-horário. E se é um movimento circular, então ele apresenta um raio. Tudo bem? Bom, iremos aprender aqui duas grandezas muito importantes. A primeira dela é chamada de frequência. O que vem a ser a frequência? A frequência é o número de voltas realizado por unidade de tempo. Como assim? Suponha que esse corpo aqui, ó, ele realiza, no caso, sei lá, 10 voltas por segundo. Esse 10 voltas por segundo é a frequência, é o número de voltas que ele dá por segundo. E essa grandeza, né, essa unidade de medida é dada em hertz. Então, quando eu falo que o corpo dá 10 voltas por segundo, né, no meio científico nós falamos que ele tem 10 hertz. Essa é a frequência dele, correto? Então, no sistema internacional, a frequência é dada em hertz. Eu vou colocar aqui para a gente aqui, né, então, aqui embaixo, então que a frequência é o número de voltas realizado por unidade de tempo. Colocando isso em forma de equação, tá? É isso aqui, né? É o que está escrito aí praticamente, beleza? Vamos colocar aqui, então, está aqui representado aqui, ó. Então, a frequência nada mais é que o número de voltas por unidade de tempo, correto? Bom, uma outra grandeza importante é se eu quero saber quanto tempo que ele leva para realizar uma única volta. Essa grandeza é chamada de período. Então, o período é o tempo gasto para realizar uma única volta. Então, vou colocar ela aqui, tá? Então, tá aqui. O que é o período? O período é o tempo gasto para realizar uma única volta. Então, colocando isso em forma de equação, né? Colocando em forma de equação, né? Tá aqui, né? Então, ou seja, o período é um tempo, né, que ele leva para realizar uma única volta. E olha só, observando a frequência e o período, estão vendo que um é o inverso do outro, né? A frequência é o número de voltas realizado por tempo. O período é o tempo gasto para realizar uma única volta. Então, juntando as duas, eu chego na conclusão que, né, que na verdade, olhem só, que a frequência é o inverso do período. Não é isso? Olha só, a frequência é o inverso do período. Se eu olho a frequência, número de voltas por tempo, e o período, tempo por número de voltas, olha só. Então, na verdade, em forma de equação, a frequência é o inverso do período. Isso realmente acontece. Vamos fazer um exemplo aqui, rapidinho aqui. Vamos lá. O exemplo que eu quero fazer com vocês. Bom, então vamos lá. Vou colocar aqui embaixo aqui. Beleza. Um exemplo. A hélice de um determinado ventilador realiza 10 voltas a cada 2 segundos. Calcule. Vamos lá. Letra A. Vamos calcular essa letra A aqui comigo aqui. A sua frequência. Bom, a frequência é muito fácil. A frequência, eu sei que a frequência, né? Então, vamos lá. A frequência nada mais é que o número de voltas, não é isso? Número de voltas por determinado tempo. É ou não é? E pelo próprio enunciado, está falando que a hélice, né, realiza o quê? 10 voltas em o quê? 2 segundos. Significa, então, que a hélice desse ventilador, então, não é isso? Tem uma frequência de 5 Hz. Não é isso? Ou seja, ele dá 5 voltas, não é isso? A cada segundo. 5 Hz. Tranquilo? Bom, a letra B, não é isso? A letra B, ele quer saber qual que é, né, o período. Vamos lá. Então, para a letra B, calcule o seu período. Vamos lá, período também é muito simples, dá para fazer de duas maneiras, né? Vamos fazer da primeira maneira, que é a equação. Então, eu sei que período, na verdade, então, é o tempo, não é isso? Por número de voltas. Não é isso?
Tá aqui por número de voltas. Isso aqui é igual. O tempo é 2. Número de voltas, 10 voltas. Então, isso aqui simplificando dá 1 sobre 5. Não é isso? Isso aqui dá igual, aproximadamente, dá igual, né? Exato, 0,2 segundos. Não é isso? Então, esse é o período, 0,2 segundos. Não é isso? Olha só. Eu poderia jogar na outra equação que daria a mesma coisa. Né? A outra equação nos diz o seguinte, que o período, não é isso? A frequência é o inverso do período. É ou não é? Então, período vai para lá multiplicando, a frequência vem dividindo, então o período também é o inverso da frequência. Então, isso aqui vai dar igual a 1 sobre a frequência que nós calculamos, que é 5. É ou não é? Isso dá igual o quê? 0,2 segundos. Então, ou seja, dá para fazer das duas maneiras. Tá ok? Bem tranquilo. Beleza? Bom, vamos lá para outra coisa bem interessante nos movimentos circular uniforme. Uma outra coisa bem interessante que esses dados às vezes não vêm em segundos, não vem no sistema internacional em hertz. Como vocês já conhecem, é o famoso RPM. O RPM também é uma frequência, mas não por segundo. O RPM é rotações por minuto. Então, vou colocar aqui um exemplo para a gente poder fazer. Né? Então, vamos lá. Um outro exemplo aqui, quando eu tenho rotações por minuto. Vamos lá, um exemplo aqui. O HD de computador possui um disco que gira com frequência de 7.200 RPM, ou seja, ele faz 7.200 rotações por minuto. Calcule, vamos lá, calcular a letra A, que ele quer o seguinte. A letra A, ele quer saber qual que é a frequência em hertz, não é isso? Bom, vamos lá, vamos fazer ela aqui rapidinho então. Se ele quer a frequência, não é isso? Então eu sei que frequência, não é isso? É o número, né, de rotações, de voltas, né, que ele dá, número de voltas por tempo, não é isso? E eu sei o seguinte, que ele dá 7.200 rotações, porém ele dá em 1 minuto. E o tempo para achar em hertz tem que ser em segundos. E eu sei que 1 minuto equivale o quê? A 60 segundos, não é isso? Resolvendo isso aqui, corta, fica 720 dividido por 6. Então, na verdade, o HD, então, ele dá 120, né? 120 voltas por segundo. Então, é 120 o quê? 120 Hz. Essa seria a frequência do HD. Tranquilo? Então, essa palavrinha RPM, muito conhecida, né? É, então, rotações por minuto. Tá ok? Então fica aí, gente, a primeira parte tá aí, tranquilo? Vamos para a segunda parte, beleza?